Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desirê, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá, eu sou a Desirê e estamos de novo aqui hoje no Pediatria Cast e vamos falar sobre um assunto muito pedido por vocês, que tira o sono dos pais, que é o sono dos bebês. E hoje eu tô aqui com a minha colega Mariana, que é super estudiosa do sono, já trabalhou muito tempo como consultora de sono e eu acho que vai trazer muita informação boa para ajudar a gente a conduzir da melhor maneira o sono dos nossos pequenos. Esse assunto é muito importante, tanto para quem é pai e está lá passando o perrengue com o bebezinho, quanto para você que é pediatra, porque tenho certeza que não passa um dia no seu consultório que você não tenha queixa sobre sono. Olá, hoje a gente vai falar especificamente sobre o sono do recém-nascido. E por que a gente vai falar isso? Porque o sono do recém-nascido é um grande desafio, tanto para os pais, cuidadores, quanto também para nós pediatras que estamos no dia a dia do consultório. E as queixas acabam sempre sendo as mesmas, né? Então a gente vai abordar isso hoje de uma forma bem prática, para que vocês coloquem aí em prática tanto os pais quanto os pediatras no seu consultório. Bom, então o sono do recém-nascido é um grande desafio, até porque a mãe recém-nascida, ela vai estar passando por um monte de outros desafios nessa adaptação inicial aí com o seu bebê. A gente, depois que é mãe, e quem ainda não é mãe, está grávida, ou já ouviu alguma mãe falando, sempre comenta que o puerpério é, assim, algo Desafiador. muito desafiador. E a privação de sono que a gente passa ali por conta do sono do recém-nascido intensifica muito todos esses sintomas, né? Então, fala pra gente um pouquinho assim, uma coisa geral sobre o sono do recém-nascido antes de a gente entrar nas partes mais específicas. Bom, eu vou falar exatamente como eu falo para os meus pacientes, que eu digo que é a linha do tempo do sono do bebezinho. Então, os pais saem lá da maternidade, saem com o seu bebezinho no colo, no bebê conforto, e eles chegam em casa e dizem, gente, o que eu faço com esse neném? Boto em cima da cama, boto no colo, tiro do bebê conforto, dou de mamar, troco a fralda, o que eu faço primeiro? A verdade é que o bebê, nessa fase, e até mais ou menos umas 2, 3 semanas de vida, ele dorme bastante. Ele dorme de 14 a 16 horas por dia, alguns até mais, né, dependendo de como está intensificada essas mamadas. E os pais, eles sempre dizem, nossa, doutora, o meu filho é muito bonzinho, ele dorme tanto, ele não chora pra nada, nem pra mamar. E ilusão, né? isso é absolutamente normal. Porque nessas primeiras 2, 3 semanas de vida, o bebê sequer ele tem a percepção do seu próprio nascimento. Então ele acha, ele tem certeza absoluta que ainda está dentro da barriga da mãe. E como ele tem um estômago muito pequenininho, ele também não precisa de uma mamada muito volumosa. Ele mama aquele pouquinho, aí ele se cansa porque ele demora para mamar, e esse é um esforço que para o bebê, eu costumo dizer para os pais que é tipo jogar futebol, né? Eles se cansam muito e rapidamente dormem. E eles dormem até o horário mais ou menos da próxima mamada. Alguns precisam ser despertados a cada 2, 3 horas, mas basicamente é nesse ciclo. Esse ritmo, ele costuma acontecer dessa forma. Eles dormem, eles acordam, mamam e dormem de novo, no intervalo de 2 a 3 horas, 24 horas por dia. Então é como se esse bebê ele não tivesse um dia e uma noite. Ele tem simplesmente um dia de 24 horas repartidos em pequenos blocos de 2 a 3 horas. E isso é muito cansativo para os pais, mesmo ele dormindo muito, porque afinal de contas a mãe não consegue dormir toda vez que o bebê está dormindo, né? Você sabe disso. Não, e eu sempre digo isso para os pais, eu digo, né, e até falo no meu Instagram, o bebê dorme muito, né? Se você for pensar, nossa, 16 a 18 horas, só que não é contínuo. Não. Ou seja, a gente, mãe e pai, não dorme, porque eles ficam acordando a cada 2, 3 horas, a gente não consegue. Então, realmente é uma incompatibilidade de sono que existe. E isso é esperado, isso é o bebê normal. A gente não pode ter um bebê que durma 6, 7 horas nas primeiras semanas de vida, porque ele não tem uma capacidade física, fisiológica de se manter o seu corpinho funcionando, glicemia, xixi, todas essas coisas,
é nesse tempo. Ele precisa de 2 a 3 horas. Aí o que acontece depois dessas 2, 3 semanas de vida? O bebê ele passa a ter desenvolvimento cerebral. Então ele passa a perceber que, opa, parece que eu não estou mais lá dentro da bola que era a barriga da minha mãe. Ele começa a desenvolver a sua audição, porque dentro da barriga a audição é através da água e aqui fora é através do ar. Então ele desenvolve melhor a audição, ele desenvolve melhor a sua propriocepção, ou seja, ele começa a sentir o seu próprio corpo, ter as suas próprias percepções, porque dentro da barriga da mãe ele não tinha isso ainda. Isso é uma coisa de desenvolvimento cerebral. E aí ele começa o quê? A desenvolver um pouquinho melhor a visão, ele começa a interagir um pouquinho mais com o ambiente, ele passa a ficar mais acordado, por volta de 40 minutos a 1 hora. Aí ele interage um pouco com o ambiente, mama e dorme mais um pouquinho. E aí isso se repete. Só que o fato de ele ficar um pouco mais acordado traz algo que angustia muito os pais, que é o choro. Por quê? Porque o choro é a comunicação do recém-nascido. E qual que é o problema do choro? Ele não sabe para qual choro ele está usando aquilo. Se é para a fome, se é por causa de um pum entalado, se é porque ele vai vomitar, se é porque ele está com fome, com sono, é tudo a mesma coisa. E isso causa um desconforto enorme, porque aquele bebê que era bonzinho passa a ser um bebê que chora. E isso incomoda bastante os pais. Mas isso também é um bebê normal, que fica um pouco mais acordado e que aí ele dorme um pouco menos. O que causa um certo estranhamento, porque a mãe acha que alguma coisa errada está acontecendo. Como assim? Ele dormia 16 horas por dia, agora está acordado o dia inteiro. E às vezes eles dormem até de olho aberto, né? O que dá a sensação de que eles não dormiram nada o dia todo. Mas é natural que eles durmam, né? Não sei se você teve alguma experiência. Bom, você tem a sua experiência, você tem 3 meninos, né? Mas eu acredito que é realmente isso, né, que acontece. Isso que você falou é muito interessante de a gente entender, porque às vezes a gente tem só a perspectiva do olhar da mãe, porque a mãe está passando por uma reconstrução da sua personalidade. Isso, inclusive, é assunto para um outro podcast completo. Porque a gente passa, como mulher, por uma transformação real. Não é uma transformação fictícia, linda, num mundo cor-de-rosa, não. A gente passa por uma real transformação física e psicológica. Mas o bebê também passa por isso. Veja como você explicou, né, de uma forma muito simples, que o bebê estava imerso dentro do mundo aquático, água, né, com sons específicos, uma claridade específica, com uma temperatura sempre constante. Ele nunca sentiu fome, ele nunca sentiu vontade de fazer cocô, porque o natural é o bebê não fazer cocô dentro da barriga. Então ele vai passar por uma fase também enorme de transformação dos seus próprios sentidos. E a partir do momento que ele começa a ter essa percepção, ele vai passar por uma adaptação. E a forma do bebê se comunicar é chorando. Então o choro angustia muitos pais, isso é natural, porque você pode escutar pessoas chorando, bebês chorando, mas quando é o seu filho, você escuta no meio da multidão. Não tem jeito. Reconhece no meio de 50 bebês o choro do seu filho. E não é só isso reconhece. É natural. Mexe alguma coisa dentro de você que você precisa resolver aquele problema rápido. Então a gente começa como mãe a ter essa necessidade de resolver o choro daquele bebê. Isso. E aí um bebê que não chorava durante 7, 10, 12, 14 dias, de repente ele chora. Aí você entra em pânico. E na verdade é só ter esse olhar cuidadoso e entender como funciona o ciclo do bebê acordado e o ciclo do bebê dormindo. Um cara que dorme 18 horas, ele passa mais tempo dormindo que acordado. Com certeza. Então a gente precisa entender muito bem como esse ciclo de sono funciona e interage no bebezinho, para a gente poder também saber como interagir com ele. E é engraçado porque assim, a grande maioria das pessoas, quando vê um bebê nessa idade chorando, a primeira coisa que elas dizem é fome, é cólica. Quando, na verdade, se a gente, assim, eu digo para os pais, respirem e façam um pequeno checklist. O que está acontecendo com o meu bebê? Ele acabou de comer. Tá, eu tenho certeza que ele acabou de comer. Será que ele tá com fome? Né? Se a mãe sentiu o bebê mamar, ele fez xixi, ele fez cocô, ele tá ganhando peso, esse bebê tá se alimentando bem, ele tá mamando bem. Então ele não vai ter fome o tempo inteiro, porque se ele tem fome o tempo inteiro, a mamada dele não tá sendo eficiente. Ela vai ver através do xixi, do cocô e do ganho de peso no pediatra que isso não tá legal.
E aí eles começam a perceber o que, será que é cólica? Mas esse bebê, ele tá sofrendo o quê? Ele sofre de vontade de comer, então ele tem fome. Aí a fome dele faz com que ele mame, aí o estômago fica cheio, aí ele fica satisfeito. Aí ele faz o quê? Pum. Aí o pum, ele tem que fazer uma força para soltar o pum e fazer cocô. Aí essa força que ele tem que fazer atrapalha o sono dele. E às vezes essa força que ele tem que fazer faz ele vomitar. Então, essas pequenas coisas atrapalham o sono do bebê, o que faz com que ele chore mais também. Então, quando a gente tem um bebê levemente organizado, ou seja, aquele bebê que não tem muita alteração intestinal, aquele bebê que mama de forma eficiente, aquela mãe que consegue perceber claramente isso, e isso é uma construção, a gente não pode cobrar dos pais isso rapidamente, porque é realmente uma construção, a gente vê que esse bebê, ele consegue ter um dia mais tranquilo e, consequentemente, uma noite mais tranquila. E aí, isso passa a modificar um pouco lá pelos 3, 4 meses, que eles começam a ter o quê? O dia e a noite bem consolidados, que é uma outra transformação que eu acho que mais pra frente a gente pode falar sobre isso, né? Ainda no podcast. Só para não ficar pulando de assunto em assunto. Mas esse é praticamente a visão geral do bebê aí até mais ou menos uns 2, 3 meses. O que muda é que ao longo dos meses, né, o bebê ele vai ficando cada vez mais acordado e ele vai precisando de estímulos cada vez diferente. Então, quando você vê o bebê de 1 mês, ele precisa de pouquíssimos estímulos, desculpa, porque ele fica pouco acordado. Só que com 2 meses, ele já enxerga melhor, ele mexe as mãozinhas, ele mexe os pezinhos, ele já sorri, então ele precisa de outros estímulos agora. E com 3 meses, mais ainda. E a gente vai tendo que se modificar tão rapidamente quanto esse bebê, né? Então a mãe não tem nem muito tempo para respirar, analisar aquilo que ela está sofrendo, que ela já vai ter que fazer essa transformação também. É igual videogame, né? Passou uma fase, a fase da frente é um pouquinho mais Exatamente. difícil. Até o primeiro ano de vida, pelo menos, é de fase em fase. Mas, pelo menos, a gente adquiriu conhecimento da fase anterior e a gente já vai, como mãe, desenvolvendo um olhar um pouco mais apropriado sobre o nosso próprio bebê. Aprende a entender o que ele está nos falando através do choro, através da sua atitude, e a gente vai ficando um pouco mais tranquila. Então, eu queria dar um recado para os nossos colegas pediatras, para vocês terem esse olhar cuidadoso sobre a mãe. Porque quando a gente consegue manter a mãe calma no sentido de entendendo o processo que ela está passando, né? O bebê fica mais organizado porque a mãe está mais segura e isso torna tudo muito mais fácil. Então a gente precisa ter esse cuidado, nós, como guias de saúde dessa família que a gente está recebendo. Com certeza. Né? E até tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala também. Porque aquilo tem um impacto muito grande para aquela mãe. Então, o seu bebê está com fome. Isso para ela é como se fosse um tiro. Né? Por quê? Porque ela acha que, na verdade, a culpa é dela. Isso. De não ter percebido que seu filho estava com fome. Seu filho tem sono, né? Mas explicar isso de uma forma delicada nesse período tão... ele é muito frágil, né? A fragilidade emocional da mãe nesse momento é uma coisa que ela leva para a vida toda, né? Essas palavras têm um impacto para a vida toda. Às vezes a gente vê mães que tiveram ali um problema na amamentação e às vezes alguém falou, o seu filho tá com fome. Elas acham que a criança tá magra para sempre, né? O bebê nunca ganha peso. Ela todo mês vai lá e diz, doutora, acho que não ganhou peso. Porque tem esse trauma, entre aspas, dentro de si, né? Exatamente. Ô Mari, e agora vamos falar de uma coisa que a gente fala para os pais, e eu já vi você explicando isso muitas vezes, e eu gostei muito dessa explicação que você disse que é uma base invisível que a gente constrói, que a gente não vê o resultado imediato, porque às vezes a gente também quer fazer um negócio agora e já quer resultado, né? Eu quero ir lá na academia, no dia seguinte eu já quero estar maromada, né? Dá licença. E com o bebê é mais ou menos parecido com isso. Então, assim, é uma construção que a gente vai fazer com aquele bebê. E eu queria que você explicasse um pouquinho de que maneira, né, de uma forma prática e leve, principalmente porque a gente precisa tornar a maternidade mais leve, a gente poderia criar com um recém-nascido, que é um bebê que ainda tem esse dia todo meio conturbado, digamos assim, como que a gente conseguiria ir ajustando uma rotina para que quando a gente chegue nesse momento, que a gente vai chegar ainda no vídeo de falar da transição de sono,
como que a gente pode construir uma rotina para um recém-nascido que vá surtir efeito lá na frente, como essa base invisível, como você gosta de falar? O que acontece é que assim, essa mãe, por ela estar sempre cansada, o que é super natural, e esse bebê dormir muito, a mãe tende a ficar muito em casa. E às vezes ela fica perdida com a ordem que ela tem que fazer algumas coisas. Então não é que essa é uma rotina que assim, nossa, só posso seguir essa rotina, mas acho que esses pequenos passos, eles vão auxiliar a mãe a ter uma direção. Então eu sempre falo, o neném acordou, troca a fralda, dá de mamar, tira do quarto. Até muda a roupinha dele, porque ele dormiu com uma roupa, se você botar outra roupinha já vai sinalizar para ele que alguma coisa diferente aconteceu. Depois de trocar a roupinha, esse bebê naturalmente ele vai dormir mais rápido, porque a gente tem uma pressão de sono grande ali no começo da manhã e os bebês rapidamente dormem depois da primeira mamada do dia. Então ela pode deixar o bebê dormir, mas depois dessa sonequinha pode fazer um pequeno passeio, expor o bebê à luz, ao sol, no carrinho. Não é que ela precisa fazer uma volta enorme, mas se ela descer ali do prédio, ir na sacada, qualquer coisa com o carrinho do bebê, dar uma voltinha com ele, esse bebê já vai receber inúmeros estímulos externos de luz, de som, né? Um passarinho, uma coisa de longe que ele vê que chama um pouco mais a atenção. Ela também vai se sentir melhor por estar respirando um ar mais fresco e ter saído de casa. E para sair de casa ela vai precisar trocar de roupa. Porque às vezes a mãe fica com a mesma roupa 24 horas por dia, porque ela já nem sabe que dia que é, se é dia, se é noite, porque é uma rotina muito puxada. Então ela faz esse pequeno passeio. No geral, nesse passeio ainda o bebê já dorme. Aí ela pode manter ele no carrinho em casa, aí ela vai lá, faz mais alguma coisa, descansa um pouco, né? E nisso o bebê vai mamando e vai acordando. E aí, finalzinho da tarde, ela pode dar mais um passeiozinho. Por quê? É nesse momento que o bebê fica mais estressado. Por quê? Porque ele já está cansado das pequenas coisas que ele fez o dia todo. Que por 9 meses ele não fez nada, porque ele estava dentro da barriga da mãe sem fazer nada. Não fazia xixi, não fazia cocô, não trocava de fralda, não trocava de roupa, não tinha fome, não tinha nada, né? Então, ali nesse primeiro, segundo mês, o bebê sente muitas coisas, e isso é muito cansativo. E ele tem uma percepção do cansaço materno também. Existe um elo invisível com a mãe e o bebê. Então, nesse momento que o bebê se sente cansado e ela também se sente cansada, quando ela sai na rua, ela também dá uma respirada. E esse bebê, às vezes, no carrinho, ele também vai se acomodando um pouquinho mais e depois ela já pode começar o ritual noturno de banho e aí se preparar para realmente ir dormir. Que horas mais ou menos dar banho? Gente, é entre 18 até 21 horas é normal que o bebê possa estar mais acordado para tomar banho, porque no geral o recém-nascido ele dorme um pouco mais tarde. Então o que eu costumo ver é que às vezes a mãe quer fazer muita rotina que ela vê no Instagram ali depois dos 3 meses, e ela já dá o banho 6 da tarde e entra no quarto achando que o bebê recém-nascido vai dormir, e ele vai demorar ainda para pegar no sono, porque é natural, ele ainda não tem esse ciclo dia e noite. Então essa pequena rotina já vai trazer um pouco de tranquilidade, de leveza. Conforme o tempo vai passando, então ali com 2 meses, nesses intervalos em que o bebê mama e dorme, ela pode botar ele deitadinho no tapetinho, né? Eu digo para elas baixarem na internet, tem no Google, umas figuras preto e branco. Então bota o bebê de barriguinha para baixo, bota as figuras na frente do bebê, porque esse preto e branco, esse contraste, eles conseguem enxergar bem e desenvolvem melhor a visão. Colocar uma música, dançar um pouquinho com o bebê no colo, fazer essas pequenas coisas que parecem tão bobas aos nossos olhos, mas para o bebê é estímulo. E depois, ali com 3 meses, daí eles já ficam mais acordados, a gente já pode incrementar um pouquinho mais com brinquedinhos, porque ele já brinca com as mãozinhas, com o brinquedinho na mão e tudo, né? Então, acho que essa pequena rotina já vai fazer muita diferença. Você falou um ponto que é interessante, porque a gente mesmo reforça muito que o bebê deve dormir cedo. Então, é 19 horas. E eu digo, isso, 19 horas é o que está escrito no livro. O que vai ser na realidade depois vai depender um pouco da rotina da família. Mas eles querem fazer isso com o recém-nascido. E aí a mãe dá banho às 18, 19 horas e vai para o quarto tentar fazer o bebê dormir e ele não dorme. E vira aí um caos. Elas ficam 3 horas lá presa dentro do quarto, chacoalhando o bebê, bota no peito, tira no peito, no breu, não passam um momento
com o seu esposo que acabou de chegar do trabalho, Sim. não fazem nada. Então, nesse momento, ainda quando o recém-nascido, é importante entender isso, que o sono do recém-nascido inicia mais tarde. Você pode fazer a construção do banho, não sei o que, não sei o que, para já ter mais ou menos aquela rotina, que é o sinalizador externo. Então, para quem é pediatra vai entender, e já estudou um pouco sobre sono, vai entender sobre os sinalizadores internos, né? A gente tem nosso ciclo interno, mas a parte externa também é importante. E ela pode prepara o bebê para dormir, mas não se tranca no quarto, não volta para a caverna. Espera, deixa o bebezinho ali, ele vai estar um pouquinho acordado, um pouco dormindo. Tenha o seu momento com o seu esposo, com o seu parceiro, porque isso é importante, não só para construção do casal, a manutenção, né, do relacionamento como casal, mas para a gente como mulher também se sentir ainda Respirar. pessoa, Uhum. porque a gente vira mãe e a gente esquece que a gente é gente. Né? A gente esquece que a gente também gosta de andar arrumado, que a gente quer ir fazer a manicure, e parece que se a mulher vai deixar o bebê no colo de alguém para fazer a unha, parece que está cometendo um crime. E não é assim, a gente continua sendo gente. Então a gente também quer ter a oportunidade de sentar e comer uma janta em paz. Às vezes a gente passa, como eu passei muito tempo, sozinha com meu filho o dia inteiro em casa. Então eu ficava com ele e à noite, que era um momento que de repente eu poderia sentar, porque meu marido podia segurar o bebê, aí eu estava dentro do quarto. Fazendo ele trancada. dormir e o bebê com os olhos desse tamanho, né? Exatamente. Bom, então a gente já falou um pouquinho desses aspectos gerais, principalmente relacionados aí a esse comportamento que a mãe também vai ter que construir. Agora fala pra gente um pouquinho se existe diferença entre o sono do bebê, do recém-nascido, dia e noite, se há essa diferença, e falar também um pouquinho, que eu acho que as mães têm muita dúvida, do intervalo que o bebê leva para dormir, o que o pessoal fala aí na internet, o que é a janela de sono, até se você quiser falar um pouquinho e explicar para quem acabou de chegar aqui e não está muito antenado nisso, o que é a janela de sono e tudo mais. Eu acho que é interessante a gente entender se existe essa diferença de padrão. O bebê até 3 meses, no geral, ele não tem diferenciação de dia e noite, por alguns motivos, né? O principal deles é porque a glândula pineal, ela não está bem desenvolvida e ela é o nosso maestro, vamos assim dizer, da sinalização quando é de dia e quando é de noite. E a principal função dela é liberar um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, até 3 meses, esse bebê não tem uma liberação regular de melatonina, porque a glândula que libera não está bem formada. Como que esse bebê se guia, que é de dia e de noite? Na verdade, ele não se guia muito bem. Ele vive dia e noite mais ou menos da mesma forma. O que ajuda ele a sinalizar é um pouco de luz externa, né? Então, durante o dia, eu sempre falo para as mães manter a sonequinha do bebê mais num ambiente iluminado, para sinalizar para ele que é de dia. Os passeios ali na luz do sol, enfim, também são sinalizadores para ele. E à noite, a gente já entra aí num ambiente mais escurinho, uma luz um pouco mais avermelhada, que não interfira na produção de melatonina. O bebê, ele tem um pouco a referência externa dele perdida, porque dentro da barriga da mãe, a mãe dormia e acordava, e ele usava essas referências maternas para dormir e acordar também. E quando ele nasce, ele perde completamente isso. A partir do 3º mês de vida, a gente já tem a formação aí da glândula pineal com uma regulação da secreção de melatonina. Então, esse bebê, ele passa, parece assim, ó, que vira realmente uma chave. Ele passa a perceber que é de dia e ele passa a perceber que é de noite. Por isso que eles acordam entre 6 e 7 horas da manhã e eles passam a chorar na hora do banho lá pelas 18 e 18h30, porque começa a liberação de melatonina e sinaliza que é hora de dormir. Aí eles ficam 12 horas acordados de dia com os cochilos e 12 horas dormindo de noite com os despertares, que é por volta de 3 a 4 aí nesse período. Então é um bebê que ele passa por essa transformação e a gente tem esse marco dos 3, 4 meses, né? Porque não existe exatamente uma data ideal que isso acontece, depende de cada bebê esse desenvolvimento. E aí existe uma questão que as janelas de sono, elas não têm muito a ver com essa coisa da melatonina, tem a ver com o desenvolvimento cerebral. Ou seja, o cérebro do bebê, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai tolerando ficar mais tempo acordado. Por quê? Porque ele vai, aos poucos, gastando mais energia e ele vai, com essa energia gasta, esse produto da energia gasta, sinaliza ao cérebro que ele vai dormir.
Então a gente tem, conforme as idades, essas janelas de sono. Ou seja, o bebê acorda, ele fica um tempinho acordado, ele gastou uma energia, essa energia acumulou um metabólito no cérebro que causa o quê? Uma pressão de sono. E aí ele precisa dormir. Aí isso vai mudando ao longo do tempo. Mais ou menos entre 1 a 3 meses, eles ficam 40 minutos a 1 hora acordado. Mas assim, aí a mãe vai dizer, não, mas doutora, o meu bebê não, ele fica o dia inteiro acordado. Mas às vezes ela não está contabilizando o sono que ele tira na mamada, né? Porque não é quando ela bota o bebê no berço ou no carrinho que ele dorme. Ele está dormindo, às vezes, há muito tempo no peito e ela não percebeu. E às vezes uma coisa que acontece é o quê? Cochilos rápidos. Eles não precisam ficar 3 horas dormindo. Porque se eles ficarem 3 horas dormindo, como é que eles vão se desenvolver? Eles ficam, às vezes, 40, 50 minutos dormindo, 30 às vezes, então a mãe vai lá, lava uma louça rapidinho, o bebê cochilou, ela nem viu, né? É uma coisa muito rápida mesmo, e às vezes eles dormem até de olho aberto, para fazer a confusão geral. A partir do terceiro, quarto mês, eles ficam uma média de 2 horas acordados. E aí as sonecas, elas começam a ter uma regulação ali de horário, porque ele já tem o quê? O dia e a noite bem alinhados. E aí isso a gente vai vendo que com o passar do tempo eles vão aumentando essa janela de sono. Mas não é que eles aumentam 1, 2 horas cada vez, eles aumentam 15, 20 minutos. Por isso que o acerto da soneca, às vezes, ao longo do tempo, ele é muito detalhe, né? A mãe pegar ali aquele sinal de sono acontecendo. A janela de sono, a gente consegue perceber que o bebê acordou, tá faceirinho. Ao longo do tempo, ele vai o quê? Dando o sinal de sono. O sinal de sono é o marco para que ele sinalize à mãe que ele tá com sono, que logo ele vai dormir. E aí ele coça o olhinho, puxa a orelhinha, se esfrega assim no peito da mãe, fica, né, um pouquinho mais irritado. Às vezes eles fazem sons, né, principalmente quando eles já estão botando a mãozinha na boca, e aí dali uns 10, 15 minutos eles choram porque eles já estão muito cansados e precisam dormir. Então basicamente, acho que, meu Deus, fiz o maior resumo aí, mas é mais ou menos isso. Ótimo, mas é interessante a gente saber que existem várias regulações regulando o sono, né? Então, além da melatonina, mas não é só a melatonina. Imagine. Você vai precisar também trabalhar, né, ou se ajustar com relação à pressão do sono, que faz com que a criança emita os sinais. Não é a melatonina que traz os sinais do sono, é a pressão de sono. Exatamente. É o acúmulo da adenosina, que Isso é o aí. que tem residual aí, que é o metabólito que a gente acumula por conta do gasto energético. Então isso é interessante e é importante de a gente ver. E tem um outro detalhe que eu acho que é interessante, que a gente escuta muito por aí, e na internet a gente tem nomenclaturas legais que as pessoas inventam e outras que não são muito. Mas eu acho que essa nomenclatura, que é uma coisa muito específica do sono, e eu tenho certeza que toda mãe já ouviu, ela está relacionada à presença, eu acho que da pressão do sono, né? Me corrija se eu estiver errado, e inclusive já vamos falar sobre isso, que toda mãe quer saber o que é o tal do efeito vulcânico. Eu gosto muito desse nome porque é realmente isso, né? O negócio tá lá e entra em ebulição de repente, e aí quando acontece o efeito vulcânico, você vai ter que ter uma certa paciência para conseguir regular bem aquele bebezinho de novo até que ele se reorganize, né? Bom, e o efeito vulcânico, ele nada mais é do que a gente diz uma explosão ali das sensações do bebê, porque ele dá o sinal de sono e ele rapidamente fica exausto. E dependendo da idade do bebê, esse sinal de sono é muito sutil. A mãe não pegou, né? Então foi uma coçadinha de olho, foi uma pegadinha na orelha, foi uma sugada na mão que ele deu mais forte. Aquilo ali, às vezes, a mãe deixou passar uns 10, 15 minutos e o bebê começa a chorar desesperado. E esse choro desesperado a gente caracteriza como o efeito vulcânico, que nada mais é do que o sono chegou num momento de exaustão, né? Então o bebê estava com sono e chegou rapidamente no momento de exaustão. Nisso ele começa a liberar adrenalina e a adrenalina causa mais irritação e agitação ainda. E aí esse bebê que dormiria tranquilamente 10, 15 minutos atrás, agora ele está exausto e não consegue dormir, só chorar. Aí todo mundo acha que é cólica, dor de ouvido, dor de barriga, e nada funciona para esse bebê, até que do nada parece que desliga uma chave geral e ele dorme. Isso acontece
acontece em várias idades. Você pode ver com seus filhos até grandes. Eles passam um pouco do sono e aí eles ficam completamente ligados. Eles já não choram mais tanto, mas eles ficam super atentos, ligados. Às vezes eles vão fazer coisas assim, tropeçar nos brinquedos, dar gargalhada loucamente, porque eles estão passados aí do sono. Só que no bebê recém-nascido é um choro gritante, exaustivo, assim. E às vezes a mãe tenta ninar, tenta embalar e nada funciona. E aí não tem muito o que fazer, é esperar passar, porque aí ele vai dormir com certeza, porque ele tá exausto. Isso é que às vezes as mães falam que o bebê tá brigando com sono? É porque passou da hora de dormir? Depende. O brigar com sono muitas vezes é porque ela é exatamente isso. Passou um pouquinho e aí o bebê, ele já tá naquele ponto que ele tá muito cansado, ele não consegue dormir. Ele tenta fechar os olhos, mas não vai. Mas uma outra coisa que acontece muito do brigar com sono é que a partir do terceiro, quarto mês, o bebê ele tenta dormir sozinho. E aí, esse tentar dormir sozinho leva um tempo, leva 20, 30, 40 minutos. E a mãe fica lá, chacoalhando, chacoalhando o bebê, porque ela quer que ele durma mais rápido. Mas na verdade é que esse bebê, ele tá tentando se ninar para se fazer dormir. E aí o colo, o peito, eles são facilitadores. Só que se a gente deixar esse bebê ou no berço, ou no carrinho, dar uma embaladinha, deixar com que ele lide um pouco com isso, ele vai dormir também. Se ele chorar, daí a gente pega no colo e tudo bem. Mas no sentido de ele também está tentando. Por isso que entre 3 e 4 meses a gente tem que ter esse olhar atento, porque o bebê mudou. Ele não é o mesmo bebê de 3 meses atrás. E a gente precisa fazer novas atitudes para aquele bebê que antes, né, se acalmava ou dormia de uma determinada forma e agora dorme dessa outra forma. A melhor solução que eu digo para esses bebês que brigam para dormir é a mãe ficar atenta aos sinais de sono, a gente ter mais ou menos aí entendido quanto tempo ele fica acordado, porque aí a gente consegue ver o sinal de sono e já se preparar. Alguns bebês, eles realmente lutam para dormir porque eles estão muito atentos aos estímulos e às vezes eles não querem dormir. Aí eu digo para fazer ele dormir fingindo que ele não vai ser feito dormir. Tipo uma volta de carrinho, segurando ele de uma maneira diferente, evitar entrar no quarto escuro e fazer sempre as mesmas coisas, porque isso o bebê já se prepara e ele sabe que ele vai dormir. E uma outra coisa é para os bebês um pouco mais tranquilos, que não choram tanto, a mãe deixar ele dormir sozinho também. Deixar ele lá brincando, ou deixar dentro do bercinho, ou no carrinho que ele pega no sono também. Esse é um passo a passo. Com um aninho ele pega a sua naninha e dorme. Isso é muito interessante e eu acho que aqui é um ponto que as mães acabam ultrapassando um pouco esse limite. Sim. E aí elas querem, em algum momento, nos perguntar como eu ensino autonomia para o meu bebê. E, na verdade, elas precisam só estar atentas, porque Sim. o bebê vai dar esses sinais. Só que o que acontece? A gente passou 2 meses, 2 meses e meio, com aquele bebê pendurado no colo o dia inteiro. Então, é colo, peito, colo, peito, colo, peito. E a gente não dá a oportunidade desse bebê adormecer em outro lugar. Uhum. Então eu digo para as mães, às vezes, a gente põe o bebezinho lá e ele demora para dormir, porque existe um tempo para o início do sono. E às vezes aquele bebê tá ali assim, balança o pezinho, eles adoram balançar a perninha e bater no berço para dormir, joga. E a mãe acha que aquilo vai fazer o bebê despertar, porque a gente só quer que o bebê durma no começo. E aí o que a gente faz, a gente como mãe, faz uma intervenção muito precoce. A gente acha que tem que pegar aquele bebê que tá lá, que só tá tentando se ninar, e chacoalhar para dormir. Tem bebê que daí se acostuma só dormir chacoalhando. E tem bebê que se incomoda muito quando você faz isso, porque ele só quer deitar na caminha e dormir. Na paz de Cristo dele. Só que a gente acaba fazendo uma intervenção precoce. Então, na verdade, para a gente ensinar a autonomia para o bebê, a gente vai de novo ter que ter um olhar atento ao bebê e dar essa oportunidade, né? Porque ele vai dar esse sinal pra gente, né? E tentar não fazer tanto o bebê dormir. Deixar ele dormir. Porque a natureza é assim, eles estão o tempo todo buscando autonomia. Ou porque você acha que a gente caminha bípede, que a gente rola, que a gente faz um monte de coisas, que o bebê quer comer sozinho, ele quer falar. Porque ninguém nasceu para depender de alguém. A gente nasceu para fazer as coisas sozinhos. E quando o bebê ele aprende a dormir sozinho, ele come sozinho, ele anda sozinho, ele se comunica sozinho, ele tá uma pessoa completa, né? Então uma coisa puxa a outra.
Por isso que é uma construção, mas essa construção começa ali com 3, 4 meses. Isso não quer dizer que ele vai dormir sozinho ali, mas ali tu tá dando a oportunidade para ele, para que com 1 aninho ele consiga. Só que o que acontece? A gente faz o bebê dormir até ele ter 10 quilos. Aí ninguém aguenta mais segurar um neném de 10 quilos no colo e diz, doutora, eu quero que ele durma no berço. Tá, mas agora vai demorar um pouco porque ele já acostumou de uma certa forma. Então, até 3 meses, tudo certo. Depois disso, tenta olhar o bebê. Não é que você vai deixar ele chorar, de jeito nenhum, você está dando a oportunidade para ele ter autonomia, que é tudo o que nós humanos buscamos desde que a gente nasce. Bom, e para a gente caminhar para o fim desse nosso novo episódio do Pediatria Cast, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, então já fique atento, porque sempre que a gente estiver aqui em gravações, eu vou abrir caixinhas lá, ou a Mari vai abrir no Instagram dela, para vocês poderem mandar mensagens, perguntas e a gente responder relacionado ao assunto que a gente está gravando. Então, vamos ver aqui o que o pessoal já mandou para você. Quando iniciar a autonomia de sono do bebê? Acabamos de falar. E para você ver como essa é uma pergunta recorrente. As 3 primeiras perguntas que aparecem para mim são sobre autonomia. Então, dê aí pra gente uma dica resumida de como iniciar a autonomia de sono do bebê. Primeiro, quando você percebe que aquele bebê recém-nascido foi embora, então ali pelos 3, 4 meses, em que ele já começa a dormir por volta das 19 horas e acordar sempre no mesmo horário, e mais ou menos ter as sonequinhas no mesmo horário, você vai dar a oportunidade para ele dormir sozinho. Como? Não precisa chacoalhar toda vez que o bebê vai ter sono. Você pode deixar ele lá, fica pertinho, faz um carinho na cabeça, mas deixa ele lá pertinho de você e deixa ele pegar no sono sozinho. Ele vai demorar? Vai, porque é natural, ele está aprendendo. Vai levar uns 20, 30 minutos, ele vai fazer alguns ruídos, né, que é o fato de ele se ninar e ele vai pegar no sono. Se chorar, você pega no colo, faz dormir e amanhã você tenta de novo. Isso é uma coisa que você precisa fazer todos os dias ao longo dos meses. E aí você vai com isso construir a autonomia do sono. Mas não adianta só dar autonomia no sono. Você vai dar autonomia depois na introdução alimentar, você vai dar autonomia depois no brincar, depois no andar livre pela casa e o bebê vai construindo essa autonomia de uma forma geral e integrada com todos os outros aspectos do desenvolvimento. Perfeito. Outra pergunta. 3 meses, soneca só no colo e pegar no sono mamando no peito. Como mudar isso? Exatamente dessa forma, porque ele só pega no sono dessa forma porque ele só aprendeu dessa forma. E aí, no começo, vai gerar um estranhamento para a mãe, porque ela vai ter o ímpeto de pegar ele no colo e botar no peito para que ele durma mais rápido. Mas ele precisa da oportunidade de dormir sozinho algumas vezes. Não precisa ser em todas as sonecas. Eu já adianto que geralmente a primeira soneca da manhã é mais fácil e o sono noturno é mais fácil também. Então, às vezes, você pode fazer com que o bebê mame e coloque ele acordado ainda no berço ou pelo menos sonolento. E aí você fica lá, faz um carinho na cabeça, nina ele. Em outros momentos, né, um final de semana, deixa ele dormir junto com o pai na cama, né, claro que sempre cuidando para que o bebê não caia da cama, mas fique pertinho ali com ele, para que ele sinta que ele consiga dormir sozinho. E isso é uma construção também ao longo dos meses. Outra pergunta. Bebê de 2 meses dorme a noite toda, mas faz sonecas diurnas de 20 minutos só. Como alongar? Mas por que alongar? Essa é a pergunta. Ele dorme o dia todo, ele faz sonequinhas de 20 minutos, ele acorda bem, acorda feliz, mama, faz xixi, faz cocô, interage com o ambiente, não fica chorando 24 horas por dia, tá certo, é isso aí. Existem pessoas que vão dormir mais, existem pessoas que vão dormir menos e tá tudo certo. O importante é ver cada bebê. É que para nós é mais confortável que ele durma 2 horas, porque em 2 horas a mãe consegue fazer mais coisas. Mas isso não é sobre a gente, é sempre sobre eles. Exatamente. Às vezes eu falo isso para as mães em consulta, eu digo, tem coisa que você quer que ele faça, e que ele tem não. coisa que ele e você vai ter que contrapor isso ao que ele é capaz de lhe entregar. Nem sempre ele é capaz de fazer o que a gente gostaria. E é da capacidade de seu desenvolvimento neurológico, né? Não tem o que fazer. Outra pergunta, e essa é uma pergunta muito comum também.
Até que idade é normal o bebê acordar para comer à noite? No geral, até o primeiro ano de vida, por volta de 30% dos bebês acordam para mamar durante o período noturno. Eles são capazes de ter 6 a 8 horas de intervalo já a partir da introdução alimentar bem estabelecida, mas isso não quer dizer que ele vai fazê-lo. Por quê? Porque depende de cada bebê. O que a gente precisa analisar é se realmente, cada vez que ele acorda, ele precisa mamar. O que eu falo para os meus pacientes? Vai lá, tenta fazer uma outra coisa, ninar, pegar no colo, né? E ver se realmente ele precisa mamar. O pai, às vezes, poder intervir nesse momento também, porque às vezes o neném vê a mãe e já vê ali que vai mamar e ponto, e aí fica um pouco mais difícil, mas dar essa oportunidade para ele também. Outra pergunta. Como posso ajudar a regular o ciclo circadiano do meu bebê de 3 meses? Acordar sempre no mesmo horário, entre 6 e 7 horas da manhã, perceber quanto tempo ele fica acordado e com isso programar mais ou menos as sonequinhas aí de uma forma muito flexível. Eu digo e repito isso porque às vezes a mãe quer fazer aquilo, né, de uma forma militar todos os dias e isso às vezes é variável. Botar ali o banho por volta das 18h30 e começar o ritual noturno de dormir ali, entrar no quarto, botar uma musiquinha, baixar as luzes por volta de 19h30. Fazer um passeio no final da tarde também tende a ajudar a esse bebê já se cansar, ter um pouco mais de estímulo para depois aí poder se encaminhar para a noite. Então eu acho que é isso. Mariana, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento sobre sono, já que é um assunto que pesa muito para as mães. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente e acompanharam esse novo episódio. E esperem que daqui a pouco a gente volta com muito mais novidade. Obrigada, e a gente com certeza vai gravar mais um sobre a regressão do sono dos 3, 4 meses, que eu tenho certeza absoluta que vocês aí estão todos ansiosos agora para a continuação, né, desse episódio do sono.